Agora você vai ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudaremos o livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do espírito André Luiz. Olá, aqui é a Renata. Hoje continuarei a leitura do capítulo 8 do livro Missionários da Luz, de autoria do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. A tese do companheiro era assaz interessante e educativa, mas havíamos atingido pequeno edifício em frente do qual Sertório se deteve e falou: "É a residência de Vieira. Vejamos o que se passa." Acompanhei-o em silêncio. Em poucos instantes, encontrávamo-nos dentro do quarto confortável onde dormia o homem idoso, fazendo ruído singular. Via-se-lhe perfeitamente o corpo perispíritico unido à forma física, embora parcialmente desligados entre si. Ao seu lado permanecia uma entidade singular, trajando vestes absolutamente negras. Notei que o companheiro adormecido permanecia sob impressões de doloroso pavor. Gritos agudos escapavam-lhe da garganta, sufocava-se angustiadamente, enquanto a entidade escura fazia gestos que eu não conseguia compreender. Sertório acercou-se de mim e observou: "Vieira está sofrendo um pesadelo cruel." E indicando a entidade estranha: "Creio que ele terá atraído até aqui o visitante que o espanta." Com efeito, muito delicadamente, o meu interlocutor começou a dialogar com a entidade de luto. "O amigo é parente do companheiro que dorme?" Não, somos velhos conhecidos." E muito impaciente acentuou: "Hoje à noite Vieira me chamou com as suas reiteradas lembranças e acusou-me de faltas que não cometi, conversando levianamente com a família. Isso, como é natural, desgostou-me. Não bastará o que tenho sofrido depois da morte? Ainda precisarei ouvir falsos testemunhos de amigos maledicentes? Não poderia esperar deles semelhante procedimento, em virtude das relações afetivas que nos uniam às famílias desde alguns anos. Vieira foi sempre pessoa de minha confiança. Em razão da surpresa, deliberei esperá-lo nos momentos de sono, a fim de prestar-lhe os necessários esclarecimentos." O estranho visitante, todavia, fez uma pausa, sorriu irônico e continuou: "Entretanto, desde o momento em que me pus a explicar-lhe a situação do passado, informando-o quanto aos verdadeiros móveis de minhas iniciativas e resoluções de vida carnal, para que não prossiga caluniando-me o nome, embora sem intenção, Vieira fez um rosto de pavor e estão vendo que parece não desejar ouvir minhas verdades." Interessado nas lições novas, aproximei-me do amigo cujo corpo descansava em posição horizontal e senti-lhe o suor frio ensopado os lençóis. Não revelava compreender convenientemente o auxílio que lhe era trazido, fixando-nos com estranheza e ansiedade, intensificando ainda mais os gemidos gritantes que lhe escapavam da boca. Sentindo a silenciosa reprovação de Sertório, o habitante das zonas inferiores dirigiu-lhe a palavra de modo especial. O senhor admite que devamos ouvir impassíveis os remoques da leviandade?
Não será passível de censura e punição o amigo infiel que se vale das imposições da morte para caluniar e deprimir? Se Vieira se sentiu no direito de acusar-me, desconhecendo certas particularidades dos problemas de minha vida privada, não é justo que me tolere os esclarecimentos até o fim? Não sabe ele, acaso, que os mortos continuam vivos? Ignorará, porventura, que a memória de cada companheiro deve ser sagrada? Ora essa, eu mesmo já lhe ouvi, em minha nova condição de desencarnado, longas dissertações referentes ao respeito que devemos uns aos outros. Não considera, pois, que temos motivos justos para exigir um legítimo entendimento? O interpelado esboçou um gesto de complacência e observou: talvez esteja com a razão, meu caro. Entretanto, creio deva desculpar seu amigo. Como exigir dos outros conduta rigorosamente correta, se ainda não somos criaturas irrepreensíveis? Tenha calma, sejamos caridosos uns para com os outros. E enquanto a entidade se pôs a meditar nas palavras ouvidas, Sertório falou-me em tom discreto: Vieira não poderá comparecer esta noite aos trabalhos. Não pude reprimir a má impressão que a cena me causava, e talvez porque eu fizesse um olhar suplicante, advogando a causa do pobre irmão, quase a desencarnar-se de medo, o auxiliar de Alexandre prosseguiu: reiterar violentamente a visita, cuja presença ele próprio propiciou, não é tarefa compatível com as minhas possibilidades no momento. No entanto, podemos socorrê-lo acordando-o. E sem pestanejar, sacudiu o adormecido energicamente, gritando-lhe um nome com força. Vieira despertou confuso, estremunhando sob a enorme fadiga, e o ouvi exclamar palidíssimo: graças a Deus acordei! Que pesadelo terrível! Será crível que eu tenha lutado com o fantasma do velho Barbosa? Não, não posso acreditar. Não nos viu, nem identificou a presença da entidade enlutada, que ali permaneceu até não sei quando. E ao reiterar-nos, ainda lhe notei as interrogações íntimas, indagando de si mesmo sobre o que teria ingerido ao jantar, tentando justificar o susto cruel com pretextos de origem fisiológica. Longe de auscultar a própria consciência com respeito à maledicência e à leviandade, procurava materializar a lição do próprio estômago, buscando furtar-se à realidade. Sertório, porém, não me proporcionou ensejo a maiores reflexões. Convocando-me ao dever imediato, acrescentou: visitemos o Marcondes. Não temos tempo a perder. Daí a 2 minutos penetrávamos outro apartamento privado. Todavia, o quadro agora era muito mais triste e constrangedor. Marcondes estava de fato ali mesmo, parcialmente desligado do corpo físico, que descansava com bonita aparência sobre as colchas rendas. Não se encontrava ele sob impressões de pavor, como acontecia ao primeiro visitado. Entretanto, revelava a posição de relaxamento característica dos viciados do ópio. Ao seu lado, 3 entidades femininas de galhofeira expressão permaneciam em atitude menos edificante. Vendo-nos de súbito, o dono do apartamento surpreendeu-se de maneira indisfarçável, mormente fixando Sertório, que era de seu mais antigo conhecimento. Levantou-se envergonhado e ensaiou algumas explicações com dificuldade. Meu amigo, começou a dizer, dirigindo-se ao auxiliar de Alexandre, já sei que vem procurar-me. Não sei como esclarecer o que ocorre. Não pôde, contudo, prosseguir, e mergulhou a cabeça nas mãos como se desejasse esconder-se de si mesmo. A essa altura da cena constrangedora,
Verifiquei então, sem vislumbres de dúvida, que as entidades visitantes eram da pior espécie, de quantas conhecia eu nas regiões da sombra. Irritadas, talvez, com o recuo do companheiro, que se revelava triste e humilhado, prorromperam em grande algazarra, acercando-se mais intensamente de nós, sem o mínimo respeito. Impossível que nos arrebatem, Marcondes, disse uma delas enfaticamente. Afinal de contas, vim de muito longe para perder meu tempo assim, sem mais nem menos? Ele mesmo nos chamou para a noite de hoje, exclamou a segunda atrevidamente, e não se afastará de modo algum. Sertório ouvia com serenidade, evidenciando íntima compaixão. A terceira entidade, que parecia reter instintos inferiores mais completos, aproximou-se de nós com terrível expressão de sarcasmo e falou, dando-me a entender que aquela não era a primeira vez que Sertório procurava o sítio para os mesmos fins e nas mesmas circunstâncias. Os senhores não passam de intrusos. Marcondes é fraco, deixando-se impressionar pela presença de ambos. Nós, todavia, faremos a reação. Não conseguirão arrancar-nos o predileto. E gargalhando irônica, acentuava: também temos um curso de prazer. Marcondes não se afastará. Contrariamente aos meus impulsos, Sertório não demonstrava a mínima atenção. As palavras e expressões daquela criatura, porém, irritavam-me. Ao meu lado, o auxiliar de Alexandre mantinha-se extremamente bondoso. A própria vítima permanecia humilde e triste. Por que semelhantes insultos? Ia responder alguma coisa no sentido de esclarecer o caso em termos precisos, quando Sertório me deteve. André, contenha-se. Um minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder um século. Em seguida, com invejável tranquilidade, dirigiu-se ao interessado, perguntando sem espírito de censura: Marcondes, que contas darei hoje de você, meu amigo? O interpelado respondeu lacrimoso e humilhado: ó Sertório, como é difícil manter o coração nos caminhos retos. Perdoe-me, não sei como isso aconteceu, não posso explicar-me. Sertório, porém, parecia pouco disposto a cultivar lamentações, e mostrando-se muito interessado em aproveitar o tempo, interrompeu-o. Sim, Marcondes, cada qual escolhe as companhias que prefere. Futuramente você compreenderá que somos seus amigos leais e que lhe desejamos todo o bem. Despejaram as mulheres nova série de frases ridiculazadoras. Marcondes começou de novo a lastimar-se, mas o mensageiro de Alexandre, sem hesitar, tomou-me à destra e regressamos à via pública. Voltemos imediatamente, disse ele decidido. E em que ficamos? Indaguei. Não vai acordá-lo? Não. Não podemos agir aqui do mesmo modo. Marcondes deve demorar-se em tal situação para que amanhã a lembrança desagradável seja mais duradoura, fortificando-lhe a repugnância pelo mal. Que fazer então? Perguntei espantado. Diremos ao nosso orientador o que ocorre, redarguiu Sertório calmamente. É o que nos cabe levar a efeito. E sintetizando longas considerações que poderia expender relativamente ao assunto, frisou: por agora, André, chama-nos o dever mais alto, no campo de nossa jornada para Deus. Entretanto, quando terminarem as instruções da noite, voltarei a ver o que é possível efetuar em favor de nossos pobres amigos. No momento, não devemos perder os minutos. As preleções de Alexandre não se destinam somente ao preparo de nossos irmãos, que ainda se ligam aos envoltórios da carne na superfície da crosta.
são igualmente valiosas para nós outros, que necessitamos enriquecer possibilidades para socorrer com êxito os companheiros encarnados. Sim, concordo, respondi. No entanto, a situação de Vieira e Marcondes sensibiliza-me profundamente. Sertório, porém, cortou-me a palavra, rematando seguro de si mesmo. Conserve seu sentimento, que é sagrado. Não se arrisque, porém, a sentimentalismo doentio. Esteja tranquilo quanto à assistência, que não lhes faltará no momento oportuno. Não se esqueça, porém, de que, se eles mesmos algemaram o coração em semelhantes cárceres, é natural que adquiram alguma experiência proveitosa à custa do próprio desapontamento. Assim, encerro a leitura de mais um capítulo. Até o próximo programa. Obrigada. Olá, ouvintes. Quem está falando é Licurgo. Nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Estamos analisando o contexto, os conceitos, enfim, estudando o capítulo 8 do livro Missionários da Luz. Nos 2 programas anteriores, nós estudamos esse capítulo, que foi, como vocês já sabem, dividido em 3 partes. Hoje, nosso propósito é concluir o estudo. Nesse capítulo, nós estamos acompanhando o Alexandre, que é um instrutor, e o André Luiz, e eles se dirigem para uma casa espírita, onde, de madrugada, o Alexandre realizará um curso que conta com a participação de diversos encarnados que vão até esse curso desdobrados, ou seja, esses espíritos encarnados estão com seus corpos dormindo em suas casas e eles se deslocam na condição de espíritos revestidos pelo seu perispírito, se deslocam até o local da reunião, obviamente que ligados ainda ao corpo físico por uma extensão do perispírito, porque se eles se desligassem do corpo físico, isto nós chamamos de morte. Então André Luiz acompanha o Alexandre até o local e lá eles conversam com o Sertório. O Sertório é um auxiliar do Alexandre. Dá a impressão, para nós que estamos lendo o livro, que o Sertório é como uma espécie de monitor que acompanha o trabalho do Alexandre. Pois bem, o Sertório aproxima-se naquele local do Alexandre e, conversando com o Alexandre, notifica a ele que daquele grupo de espíritos encarnados que habitualmente participam do curso, Vieira e Marcondes não estão presentes. Naquele capítulo anterior, que nós estamos revisando agora, ficou claro que o número de participantes encarnados em estado de sono, ou seja, em desdobramento, que participam daquele encontro, daquelas reuniões, é grande. Mas nem todos mantêm uma frequência constante. E os que de fato frequentam com assiduidade aqueles encontros são poucos. Dentre eles estão o Vieira e Marcondes, ou seja, o Vieira e o Marcondes são 2 espíritos que normalmente participam dos encontros do Alexandre. E o Sertório então notifica o Alexandre que o Vieira e o Marcondes não estão presentes. E então o Alexandre pede ao Sertório que vá até o local onde residem o Vieira e Marcondes
e em suas casas tente entender o que aconteceu, porque não é hábito desses dois encarnados deixarem de participar daquelas reuniões de treinamento. Então lá sai o Sertório e o Alexandre convida o André Luiz para acompanhar o Sertório. E no caminho, o Alexandre obtém do Sertório diversas informações a respeito da questão dos cursos, da questão do aprendizado, enfim, do desenvolvimento espiritual por conta do aprendizado que muitos espíritos aproveitam as noites para aprender. Nem todos, é claro, que muitos aproveitam as noites para dar continuidade aos seus problemas, às suas dificuldades. Alguns até mesmo para dar vazão a emoções que, habitualmente, no estado de vigília, ou seja, quando estão despertos na vida cotidiana, na vida material, não teriam coragem de dar vazão. Mas, à noite, parcialmente liberto do corpo físico, muitos dos espíritos encarnados se aproveitam para dar vazões a emoções e sentimentos que habitualmente são sufocadas no dia a dia. Pois bem, a Renata leu para nós a terceira parte desse capítulo. E agora nós vamos analisá-lo. O Sertório chega, junto com o André Luiz, à casa do Vieira. Eles então entram na casa e o André Luiz, ao observar a condição do Vieira, percebe que ele já é um senhor e que naquele instante o Vieira se encontra em grande perturbação. E a gente já deve ter visto isso várias vezes em nossas vidas, quando nós observamos alguém dormindo e em grande agitação. O corpo se movimenta como que automaticamente, com alguns sobressaltos. Alguns chegam a vocalizar grunhidos, gritos, reclamações, frases curtas, pedidos de socorro. Isso caracteriza um pesadelo. A condição do Vieira é a seguinte: ele está com o corpo perispiritual ou o perispírito unido à forma física. E em grande perturbação. Essa condição caracteriza certamente um medo que ele tem de conseguir se distanciar mais do corpo físico, embora ainda permanecendo ligado a ele, mas essa condição em que ele permanece durante o sono unido ao corpo físico dá-nos a impressão de que ele procura no corpo físico um abrigo. E o motivo, a razão dele procurar no corpo físico o abrigo é outro espírito que se encontra no ambiente, ao lado do Vieira. Então o quadro é esse. O Vieira, espírito, permanece, ainda que em estado de sono, unido ao corpo físico, procurando no corpo físico um abrigo que o possa proteger. Proteger de quê? Do espírito que está ao lado do Vieira. Esse espírito que está ao lado do Vieira aparenta ser um espírito com grandes imperfeições e grandes desequilíbrios. Ele se apresenta com a imagem obscurecida. Então, o seu corpo perispiritual está obscurecido. Alguns diriam que trevoso, como alguns costumam falar, denotando um espírito em grande desequilíbrio. Diante da situação, o Sertório esclarece ao André Luiz que tudo indica que o Vieira atraiu esse espírito que está ali naquele quarto para ele. E o Vieira está passando por aquilo que a gente chama na Terra de um pesadelo. Um pesadelo, de acordo com o Sertório, cruel. Obviamente que ele se lembrará de alguma coisa quando acordar, mas não com a clareza de detalhes que nós estamos tendo a oportunidade de perceber, de acordo com o relato do André Luiz e as observações do Sertório.
o Sertório, um espírito já de condição equilibrada, consciente da sua situação espiritual, sabedor da condição em que ele se encontra, monitor do Alexandre, um espírito então preparado, se aproxima do Barbosa, que é esse espírito que está ali no quarto, e que foi, de acordo com o próprio Sertório, atraído pelo Vieira, e questiona com ele. O que ele quer? E aí então o Barbosa esclarece que foi o Vieira que o atraiu. Observem bem, o Vieira atraiu o Barbosa para encontrá-lo naquela noite. E o motivo dessa atração que o Barbosa sentiu para se aproximar do Vieira foi a conversa que o Vieira teve com seus familiares naquele dia à tarde, em que o Vieira falou algumas coisas a respeito do Barbosa. De acordo com o Barbosa, mentiras. É óbvio que, como a gente pode perceber e imaginar, que o Vieira falou do Barbosa deve ser alguma coisa que indicava alguma falha de caráter do Barbosa, algum erro cometido por ele na sua encarnação. Que é disso que o Vieira está falando, de algum episódio da vida encarnada do Barbosa. E o Barbosa então sentiu-se, de acordo com o relato dele mesmo, na obrigação de chegar a esclarecer para o Vieira a situação real. E aqui não nos cabe nem imaginar, porque seria impossível, e também o André Luiz não esclarece, mesmo porque não entrou a fundo nessa questão, mas será que de fato o que o Vieira tinha falado do Barbosa seria uma mentira ou não? Mas isso não importa, porque na verdade o que o Vieira fez foi denegrir a imagem do Barbosa. E isso fez com que o Barbosa procurasse o Vieira. Agora imaginem bem, nós que tantas vezes desperdiçamos o nosso tempo falando de uma pessoa ou de outra, criticando atos, ou a vida de algumas pessoas, e algumas já desencarnadas, e se em situações como essa, essas pessoas se aproximarem de nós. É uma coisa para refletir. E enquanto esse diálogo vai acontecendo entre o Barbosa e o Sertório, o Vieira parece que em estado de semiconsciência assiste a tudo apavorado. Porque é isso que na verdade acontece. O Vieira está apavorado com aquela situação. Logo, então, o Sertório percebe que o Vieira não estará presente no curso naquela noite. A situação que ele passa impossibilitará. Mas ele pode fazer uma coisa pelo Vieira. Ele pode acordá-lo. Antes disso, ele coloca o Barbosa para refletir a respeito daquela situação que ele provoca no Vieira. E vamos então relembrar um pouquinho da leitura que a Renata fez, que trata sobre essa questão. Vejam o que o Sertório fala para o Barbosa. Talvez esteja com a razão, meu caro. Entretanto, creio deva desculpar seu amigo. Como exigir dos outros conduta rigorosamente correta, se ainda não somos criaturas irrepreensíveis? Essa colocação do Sertório coloca o Barbosa a refletir. E nesse instante é o momento em que o Sertório se aproxima e o acorda de uma maneira muito interessante. Ele agita o adormecido energicamente, gritando-lhe o nome com força. E aí então o Vieira acorda. Acorda com uma exclamação de graças a Deus. Porque ele se lembra da situação em que viveu com a aproximação do Barbosa, o pavor que ele sentia. E, logo em seguida, o próprio Vieira pensa que aquele pesadelo pode ter origem na alimentação inadequada que ele teria feito na noite
antes de dormir. Na verdade, como o próprio André Luiz esclarece, trata-se apenas de uma desculpa que o Vieira está procurando para justificar o pesadelo que teve. Na verdade, ele não considera a hipótese do Barbosa ter estado ali. Ou talvez ele até considere, mas justifica através de uma outra fuga que o que aconteceu foi uma decorrência da alimentação noturna. Então eles vão embora, deixando o Vieira com as suas reflexões e o Barbosa também do outro lado com as suas reflexões, e vão procurar o Marcondes, que é outro espírito que não esteve presente no curso do Alexandre. Chegando lá, a situação do Marcondes é um pouco diferente da do Vieira. Enquanto o Vieira estava como que abraçado ao corpo físico, com medo de se afastar, o Marcondes está parcialmente distanciado do corpo físico. Mas, assim como o Vieira estava acompanhado pelo Barbosa, o Marcondes está acompanhado por 3 espíritos. E os 3 espíritos, de acordo com a análise do André Luiz, claramente ligados à área da sexualidade desordenada, da sexualidade desenfreada. Essa é a questão que encontra o Marcondes. Mas, diferentemente do Vieira, que embora conhecesse o sertório dos cursos que ele participava junto com o Alexandre, o Vieira não reconheceu o sertório, mas o Marcondes o reconhece. E quando ele vê o sertório, ele se sente envergonhado e esconde os olhos atrás das mãos. Percebam bem, o Vieira não reconhece o sertório e não o reconhece por uma simples razão. Ele não está em plena condição de desdobramento. Tanto que ele está refugiado no corpo físico. Já o Marcondes está parcialmente afastado do corpo físico. Então ele tem consciência do que está acontecendo. Percebe o sertório e se envergonha. Envergonha de quê? Da situação em que ele se encontra. Envergonhado, diz não saber explicar o que lhe aconteceu. Mas as 3 entidades, os 3 espíritos que lá se encontram, extremamente ligados à área da sexualidade desordenada, da sexualidade sem compromissos, apenas pelo sexo, se aproximam do sertório e do André Luiz e falam com desenvoltura, dizendo que o Marcondes é deles. E ainda mais, que foi ele que as chamou para que participassem daquele encontro. Um dos espíritos chega a dizer que aquela não é a primeira vez que o Marcondes a chama. Aquelas 3 entidades tentam perturbar o ambiente, dizendo incisivamente que o Marcondes é delas. O André Luiz se sente muito irritado, mas o sertório, já conhecedor da funcionalidade daqueles processos, já senhor de si no mundo espiritual, não dá valor àquelas alegações daquelas entidades. E quando o André Luiz esboça uma conversa com elas, ele fala, opa, cuidado, não entre em conversação com elas. Elas podem lhe envolver. Está aí o sertório, focado no seu papel, no seu propósito, pergunta a Marcondes, o que eu vou dizer ao Alexandre da sua ausência? E o Marcondes responde que é difícil andar pelo caminho reto. E o sertório então lhe responde, cada qual escolhe as companhias que prefere. Isso nos faz lembrar a passagem do Evangelho em que é dito, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Se às vezes na vida material precisamos andar com pessoas que muitas vezes se encontram em muito desequilíbrio por razões diversas, seja profissional, seja por assistencial, e naquele momento não cabe o ditado, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és, na questão espiritual a coisa muda de figura. A nuvem de testemunha que nos acompanha no dia a dia reflete sim aqueles a quem nós atraímos, e nesse momento vale de verdade
a frase diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. As nossas testemunhas espirituais referem-se diretamente a essa ideia. Elas estão ali porque nós a atraímos. O Sertório então percebe que não é o caso de continuar na tentativa de convencer o Marcondes ou qualquer forma, ou qualquer outra solução. Está claro que o Marcondes não irá na reunião. Mas o André Luiz pergunta, ora, mas você não vai acordá-lo? Ele falou, olha, a situação... E o Sertório responde, a situação aqui é diferente da do Vieira. O Vieira se encontra constrangido em uma situação que não foi exatamente sua escolha. Mas o Marcondes não, ele atraiu para si aqueles espíritos. E, portanto, não seria o caso de acordá-lo. Que ele passasse por aquela situação e, quando acordasse no dia seguinte envergonhado, refletiria sobre aquela condição. É óbvio que não tendo a consciência exata do que aconteceu, mas tendo algum sentimento, alguma percepção em relação às suas aventuras noturnas. Mas o Sertório não se faz de rogado. Lembra, André Luiz, que é preciso encontrar o grupo do Alexandre para participar do curso. Porque, como o próprio Sertório fala, o curso é destinado aos encarnados, mas os desencarnados que eles se encontram têm muito proveito a respeito da experiência que o Alexandre passa em suas palestras. E ainda que, embora o André Luiz manifeste pena pela situação em que o Marcondes é deixado, Sertório diz que assim que possível ele poderá voltar e tentar ajudá-los. Essa situação passada pelo Vieira e pelo Marcondes nos leva a grandes reflexões. Nos proporciona grandes reflexões. Porque nos dá a entender que muitas vezes à noite nós atraímos para nós espíritos que podem nos causar grandes aborrecimentos. E olhe bem, somos nós é que os atraímos. E essa atração, a do Vieira é muito clara. Foi a maneira como ele colocou o comportamento do seu companheiro que já desencarnara. Mas o do Marcondes é diferente. O Marcondes atraiu para si essas entidades. Pode ser até que no dia a dia o Marcondes leve uma vida espartana, como dizemos. Disciplinada, correta, equilibrada. Se é casado não sabemos, mas se for, se dedique extremamente à família e seja reconhecido como incapaz de procurar uma aventura extraconjugal. Mas à noite, alguns de seus instintos, ainda não disciplinados, afloram e ele busca aquilo que, durante a vigília, durante o momento em que está despertado, ele não buscaria. Ele busca durante o sono, desperto no mundo espiritual, as companhias que os seus instintos desejam, mas que ele não procuraria enquanto encarnado. É um alerta para todos nós. O que nós fazemos durante o sono? Depois de cumprido o dia de trabalho, de diversão, de relacionamentos, em que deitamos, o que nós procuramos? Por isso repetimos, como já falamos anteriormente, nós precisamos nos preparar para o sono, fazendo nossas preces, equilibrando nosso pensamento, procurando nos distanciar de algumas frivolidades e alguns pensamentos que podem nos afetar muito mais do que imaginamos. Muito bem, amigas e amigos, nós concluímos assim o capítulo 8. No próximo encontro vamos dar continuidade ao nosso estudo. Contamos com vocês. Até lá.